Nesta ocasião, quero compartilhar um relato que minha irmã Susana me contou, quando trabalhou como professora em um povoado rural na Bahia. Primeiro devo dizer que minha irmã nunca foi medrosa. Desde criança gostava de brincar em lugares escuros, explorar casas abandonadas e ouvir histórias de fantasmas sem sequer demonstrar medo. Mas algo mudou nela depois de seu primeiro ano como professora rural em um pequeno povoado que irei deixar em anônimo. Ela diz que as histórias contadas realmente causam medo, mas nada se compara a ser o protagonista de uma delas. Aí é que você aprende a valorizar o fato de nunca querer passar por algo sobrenatural. Isso aconteceu no ano de 2011, quando ela dava aulas num vilarejo esquecido na Serra de Jequitibá. Ela diz que aquele povoado era muito simples, um lugar com mais poeira do que gente, sem energia elétrica e com água que chegava por um cano, mas apenas aos pingos. Assim que minha irmã chegou ao lugar, se instalou em uma pequena casa ao lado da escola primária, cuja estrutura era bastante básica. Era uma escola caindo aos pedaços, e a casinha onde ela ficou não era muito diferente da escola. Era de adobe, com um único cômodo e uma janela voltada para o pátio. Apesar da rusticidade do lugar, a comunidade a recebeu com muito carinho. Os adultos eram gentis, mas o diferencial foram as crianças que se mostraram muito amáveis com minha irmã. Assim passaram alguns meses sem nada digno de nota, até uma certa noite. Nessa noite, enquanto dormia, ela foi despertada por um som parecido com o miado de um gato, por volta das 2 da madrugada. O barulho era um som sofrido, abafado, quase engasgado, possivelmente de algum animal noturno, disse ela. Cansada, tapou os ouvidos e tentou ignorar, mas a sensação de inquietação a impediu de voltar a dormir com conforto. Algumas noites se passaram da mesma forma, até que numa delas o som voltou a aparecer. Se parecia muito com o som de um gato, mas ao prestar mais atenção, minha irmã percebeu que soava mais como o choro de um bebê. Curiosamente, não sei se vocês sabem ou já ouviram, mas o miado de um gato e o choro de um bebê podem parecer um pouco. Susana tentou encontrar uma explicação para aquele som. Poderia ter se convencido de que era só um gato, como da primeira vez. Mas agora aquele som parecia mesmo um choro de bebê, e ela se preocupou que algo ruim estivesse acontecendo. Talvez um bebê estivesse chorando por alguma emergência médica ou algo parecido. Por causa disso, minha irmã não aguentou mais a dúvida e decidiu sair para ver de onde vinha o choro e se alguém precisava de ajuda. Então ela vestiu uma roupa mais apresentável, pegou uma lanterna e saiu do quarto para investigar. Estava fazendo frio naquela noite e ela caminhou em direção à escola, que estava completamente às escuras, pois era de lá que o som parecia vir. Avançou devagar pelo pátio de terra solta, enquanto apontava a lanterna para todas as salas. Lá dentro tudo estava em penumbra. A lanterna iluminava as carteiras cobertas de poeira, as paredes manchadas de umidade e a velha lousa com marcas de giz, mas do choro, nada. Até então o som já havia cessado, então ela pensou em voltar a dormir, acreditando que talvez fosse só um animal. Mas naquele exato momento, ao fundo da sala, de pé num canto, estava uma menina. Era uma menina vestida com um camisão branco e com a pele que parecia quase luminosa sob a luz fraca da lanterna. Estava com os pés cobertos de lama seca e nos braços segurava um embrulho enrolado em trapos, como se estivesse carregando algo. Quando minha irmã viu aquela menina naquela sala de aula, achou muito estranho. Para começar, ela parecia ter uns 10 anos e ela nunca a tinha visto antes na escola. E acima de tudo, era uma menina ali àquela hora da noite. O que uma criança estaria fazendo ali? Susana se aproximou para descobrir quem era, como se chamava e principalmente o que fazia naquele lugar tão tarde. Mas assim que se aproximou, o choro de bebê voltou e agora parecia vir daquilo que a menina carregava nos braços. Não me lembro como aconteceu,
mas a borda do pano que o envolvia escorregou um pouco, e foi nesse momento que Susana viu algo que jamais poderia esquecer. Uma mão pequena acinzentada com unhas pretas surgiu de dentro dos trapos. O embrulho que a menina carregava não era outra coisa senão um bebê, mas um quase em estado de putrefação que ainda se mexia. Minha irmã sentiu o chão se mover sob seus pés, sua visão escureceu e sentiu como se morresse por um instante, sendo obrigada a se segurar no batente da porta para não cair. "Por favor, me ajude", disse a menina, dando um passo à frente em direção à minha irmã. Nesse instante, minha irmã recuperou o controle do corpo e, sem pensar duas vezes, girou nos calcanhares e correu de volta para seu quarto. Ela trancou a porta e se enfiou debaixo das cobertas, tremendo, e não se atreveu a olhar pela janela pelo resto da noite. Com o tempo, minha irmã soube de coisas muito horríveis que aconteceram naquele povoado. Diziam que décadas atrás, uma jovem aluna havia dado à luz em segredo dentro de uma sala de aula daquela escola, ainda sendo apenas uma criança. A jovem foi encontrada no dia seguinte sem vida, com seu bebê morto nos braços. Boa noite, comunidade. Meu nome é Adrian e sou de uma província da Argentina chamada Mendoza. Trabalho como segurança em um cemitério e, ao contrário de outros, tenho que admitir que o cemitério que cuido é realmente bonito, no sentido arquitetônico. Sei que soa estranho, mas os túmulos têm designs bastante chamativos, como se cada mausoléu fosse por si só uma mini catedral gótica. Além disso, cada lápide e ornamento mantém a estética e o design do local. Porém, infelizmente, nem tudo é tão bom. Devido à beleza do lugar e à presença de alguns materiais de relativo valor, como as placas de mármore e granito, alguns marginais se dedicam a roubá-las durante a noite para vender. Levando isso em conta, as famílias pagam um pouco mais para garantir uma boa segurança, e em vez de eu trabalhar sozinho, tenho mais 2 colegas comigo. Fazemos rondas constantes para dissuadir qualquer oportunista que ache que é uma boa ideia roubar dos falecidos. Já estou há 3 anos nesse trabalho e, bem, embora no começo eu estivesse bastante sugestionado, com o tempo me senti mais tranquilo. Me convenci de que esses rumores de que os cemitérios estão cheios de fantasmas eram apenas isso, rumores. Eu não sabia o quanto estava enganado. Era final de abril do ano passado, e eu estava andando por um dos longos caminhos do cemitério, com mausoléus de 2 ou 3 metros de altura à minha direita e à minha esquerda. Cada um tinha uns 5 ou 6 metros de profundidade. Eu seguia olhando para frente, iluminando com minha lanterna os cantos e qualquer espaço onde alguém pudesse se esconder. A noite estava fria e silenciosa. Eu só ouvia o vento soprando entre as paredes dos mausoléus, até que, de repente, um som seco quebrou a paz daquele lugar. Fiquei imóvel no mesmo instante e apaguei a lanterna, aguçando os ouvidos para saber de onde tinha vindo aquele som sutil. Havia bastante luz da lua, então eu não precisava da lanterna para enxergar bem a vários metros de distância. Não consegui ver nenhum movimento, mas, de novo, um pequeno e leve som seco chamou minha atenção. Virei imediatamente para a esquerda e percebi que o som vinha de um mausoléu alto, a uns 10 metros à minha frente. Caminhei lentamente com o rádio na mão, pronto para pedir ajuda a um dos meus colegas ou, no pior dos casos, pedir que chamassem a polícia. Estava muito tenso, porque já havia enfrentado esses ladrões antes, e embora normalmente não estivessem armados, podiam ficar muito agressivos. Parei em frente ao mausoléu, com um nó na garganta, e tentei olhar para dentro através da grade de ferro preto que bloqueava o acesso. Mas era impossível. O teto fazia sombra e a luz da lua não iluminava nada lá dentro. Ouvi novamente um som suave e presumi que quem quer que estivesse lá ainda não tinha notado minha presença.
Peguei minha lanterna e criei coragem. O que está fazendo aqui? Pare agora! Meu grito deve ter ecoado por todo o cemitério, porque gritei com toda a força dos meus pulmões. Qualquer pessoa distraída teria levado um susto enorme ao me ouvir e ver uma luz amarela o iluminando de repente. Mas aquela entidade alta, de pé no fundo do mausoléu, com a cabeça baixa, apoiando a testa sobre uma lápide de mármore, nem sequer se virou para me olhar naquele momento. Não. Antes disso, bateu mais uma vez a testa contra a lápide, enquanto eu, de boca aberta, paralisado de pânico, era incapaz de responder ao chamado dos meus colegas no rádio. Eles me perguntavam o que tinha acontecido, já que me ouviram gritar de longe. Cada fibra do meu corpo me dizia que o que estava na minha frente não era uma pessoa. Fiquei congelado, enquanto aos poucos, aquela coisa se virava para mim. A lanterna tremia nas minhas mãos, enquanto aquela figura andava em direção à saída, segurando com força a grade como se fosse um prisioneiro dentro daquele mausoléu. Ela me encarava. Eu não conseguia focar direito e não consegui distinguir outro traço além das mãos. Senti que minhas pernas estavam derretendo e meus braços ficaram tensos de tanto medo. E então, de repente, falou comigo. Abre. A voz daquela coisa é difícil de descrever, mas era profunda e como se fizesse muita força para conseguir falar. Como se falasse com o estômago em vez da garganta. Não sei explicar direito, mas sei exatamente o que senti. O mais profundo e intenso terror que já experimentei na vida. Deixei cair tudo que estava segurando, lanterna, rádio, e corri como um louco até chegar à entrada oeste do cemitério. Lá estava um dos meus colegas, que tentou me acalmar, embora tenha sido inútil. Durante a próxima hora fiquei tremendo de medo dentro da guarita, e até vomitei quando ninguém estava olhando. Quando finalmente consegui me acalmar, meus 2 colegas estavam reunidos e voltaram a me perguntar o que tinha acontecido. Mal consegui explicar para eles o que vi sem ter outro ataque de pânico. Eles, preocupados, decidiram ir juntos até o local. Cada minuto esperando eles chegarem foi de pura tensão para mim, olhando para a escuridão ao meu redor, temendo que a qualquer momento aquela entidade aparecesse de novo para mim. Porém, depois de 15 minutos, me ligaram. Ei, Adrian, aqui não tem nada. Senti meu coração despencar, não porque achei que eles não acreditariam em mim, mas porque pensei que aquela coisa tinha conseguido sair. Me encostei na parede da guarita e fiquei olhando para a porta, enquanto ouvia meus colegas me dizendo que não iam contar nada para o chefe, que eu não me preocupasse. Assim que um deles voltou com meu rádio e minha lanterna, tive que voltar ao trabalho. E contrariado, continuei andando pelo cemitério, mas evitando a todo custo o lugar onde via aquela coisa. Prendia a respiração cada vez que passava perto de um mausoléu e sentia pavor de olhar para dentro daquelas criptas profundas, acender a lanterna e ver aquele ser lá dentro. Queria me convencer de que nada mais aconteceria, mas quando ouvi um leve som de batida atrás de mim, saí correndo como um doido até chegar à entrada leste, onde ficava meu posto. Não saí dali até amanhecer. Sem dúvida, foi a noite mais longa que passei nesse trabalho. No dia seguinte, falei sobre isso com minha namorada, e ela me convenceu de que aquilo poderia ter sido uma pegadinha muito bem feita pelos meus colegas. Mas eles nunca tinham se comportado assim. Eram 2 homens mais velhos, muito sérios e maduros, então me custava acreditar que seriam capazes de algo desse tipo. No entanto, depois de eu questioná-los, eles confessaram que o segundo som de batida que ouvi realmente tinha sido um deles. Quase dei um soco nos 2, mas ao mesmo tempo me senti aliviado. Então perguntei como tinham conseguido colocar alguém dentro de um mausoléu, quem dos 2 tinha feito isso. Foi aí que os 2 ficaram em silêncio, antes de responderem. Adrian, isso nós não fizemos. Fiquei muito irritado e insisti que me dissessem que, se já tinham admitido a primeira parte,
Poderiam muito bem confessar que tudo era uma brincadeira e acabar com aquilo. Mas não. Ambos juraram pelas filhas e netos que aquilo eles não tinham planejado. Que quando chegaram, encontraram meu rádio e minha lanterna jogados no chão, no meio de vários mausoléus vazios. Eles os revisaram todos, mas não viram nada de estranho. Então acreditaram que eu tinha imaginado que depois de 2 anos de trabalho, minha imaginação finalmente me traiu. Contei a história para eles de novo, e dessa vez pareciam convencidos de que eu tinha vivido algo real, mas não sabiam explicar exatamente o que. Me aconselharam a evitar aquele lugar por um tempo, para meu próprio bem. E nunca vou esquecer o que um deles me disse. Não passa por ali. Vai que alguma coisa que esteja rondando o lugar acaba se apegando a você. Essas coisas às vezes acontecem nesse trabalho. Naquela noite trabalhei de forma até que normal, embora escutando sons bem distantes de batidas no mármore, especificamente naquele mausoléu, que eu conseguia ver à distância da minha guarita. Passou uma semana, e naquele cemitério eu tenho minha avó e alguns tios que eu amava muito quando estavam vivos. No meu dia de folga, pedi para minha namorada me acompanhar para visitá-los. Ela foi meio contrariada, reclamando que não fazia sentido eu ir ao cemitério de dia, se já passava todas as noites lá. Mas logo ela entendeu minhas verdadeiras intenções, quando em vez de irmos para o túmulo da minha avó, seguimos em direção ao mausoléu que tanto estava me assustando nas últimas noites. Chegamos lá e com minha lanterna iluminei o interior. Estava vazio, sem flores, sem vasos e sem velas acesas. As placas estavam cheias de terra e o interior estava bastante sujo no geral. Havia vários túmulos de mármore e uma coisa escondida em um canto da escuridão. Era uma pilha de ossos de tamanho bastante pequeno. Minha namorada deve ter sentido algo muito ruim, porque recuou imediatamente e me disse para avisar a administração para que limpassem aquele túmulo o quanto antes. Eu a ouvi e avisei a administração sobre aquilo. Não sei o que fizeram, mas quando voltei a passar lá 2 dias depois, os sons de batidas sobre as lápides tinham cessado. Os ossos desapareceram, o mausoléu estava limpo, e eu fiquei com essa história para a vida toda. Não faço ideia de como aqueles ossos amarelados foram parar dentro daquele mausoléu, sem que tivessem arrombado a grade, mas sem dúvida havia algo ligado a eles. Quero compartilhar esta história anonimamente, pois ainda sou policial e não quero ter problemas. Mas é que não posso deixar de compartilhar isso com todos vocês. Falando de forma clara, minha função é andar pelas ruas e me apresentar em qualquer situação perigosa para a sociedade. Atendo chamadas de emergência e bem, entre outras coisas. Tudo começou quando recebi uma ligação mandando que eu fosse a um endereço tal. Eu era a patrulha mais próxima, então foi a minha vez de responder ao chamado. Era sobre uma mulher que disse que alguém havia invadido sua casa e que ela estava sozinha com seus 2 filhos pequenos. Era aproximadamente meia-noite quando eu já estava a caminho. Naquela época eu não tinha companheiro, mas não era algo que me limitasse de fazer o meu trabalho. Cheguei à referida casa. Era uma casa de 2 andares, porém não tão grande. Mal saí da viatura e vi que a senhora abriu a porta. Ela já estava me esperando com um bebê nos braços e outra criança com cerca de 5 anos ao lado. Eu me apresentei e perguntei a situação. Eu precisava que ela me contasse tudo o que havia acontecido, já que não me deram muitas informações. Ela estava tão calma quanto possível. Ela me disse que já estavam dormindo. Ela adormeceu no quarto dela com o bebê e seu filho de 5 anos dormiu no quarto ao lado. O menino disse que não podia dormir com ela porque o irmão mais novo não o deixava dormir, pois ele acordava chorando diversas vezes a noite toda.
Naquela noite ela ouviu barulhos no quarto ao lado, onde seu filho mais velho estava hospedado. Ela se levantou e conseguiu ouvir uma voz feminina conversando com seu filho. Ela conta que correu muito assustada para o quarto da criança, mas que quando tentou abrir a porta ela estava trancada. Ela bateu na porta para o menino abrir, mas o menino apenas gritou por socorro, muito assustado. Foi então que ela foi até a cozinha pegar um martelo e bateu no batente da porta até quebrar. Quando a porta se abriu, o menino correu para abraçá-la e chorava tanto que nem conseguia falar. A mulher disse que entrou para revistar o quarto do filho, com o martelo na mão, pronta para defender as crianças de quem quer que estivesse ali. Mas ela diz que não encontrou ninguém e por isso decidiu chamar a polícia, pois temia pela sua vida e a dos seus filhos. Pedi que ficassem do lado de fora enquanto eu entrava para verificar a casa inteira. As luzes do andar térreo estavam apagadas, apenas a dos quartos do segundo piso estavam acesas. Andei por todo lado sem encontrar ninguém e também não havia sinais de portas ou janelas forçadas. Tudo estava relativamente normal. Subi para verificar os quartos e ambos estavam vazios, assim como o banheiro. Tudo era muito estranho, pois no quarto que pertencia à criança havia um vitrô com grade, então não tinha para onde a suposta pessoa que estava no quarto escapar. Não encontrando ninguém, resolvi descer para avisar a senhora. Mas enquanto me preparava para descer as escadas, vi através de um espelho que estava na parede em frente, algo que me fez largar a lanterna de choque. Eu vi uma mulher muito estranha pendurada na grade. Voltei imediatamente, mas não havia ninguém lá. E quando olhei para o espelho, percebi que o reflexo da mulher também não estava ali. Eu não sabia o que estava acontecendo. Achei que talvez fosse minha cabeça estralando de cansada, mas tinha muita certeza do que tinha visto. A senhora gritou comigo perguntando se estava tudo bem, porque ficou assustada com o impacto da minha lanterna caindo da escada. Respondi que sim, que não havia ninguém em casa e que poderiam entrar agora. Eu disse a ela que havia verificado todos os cantos e que tinha certeza de que não havia ninguém ali. Então ela foi colocar os filhos na cama e depois desceu para falar comigo. Ela me disse que ainda estava com muito medo e que não foi a primeira vez que seu filho mais velho lhe contou que viu uma mulher parada ao lado de sua cama à noite. Falava baixinho que quando isso acontecia, ele não conseguiu se mover nem gritar. Mas ela pensou que era apenas algum pesadelo que seu filho tinha com frequência. Mas ele nunca tinha tido sonhos tão macabros assim. Naquela noite em que ouviu a voz de uma mulher, ela não sabia o que fazer, pois não tinha marido e sua família não morava naquela cidade. Ela também mencionou que eles estavam naquela casa há 3 meses e que ela não podia se mudar, pois o aluguel era muito bom para o tamanho da casa. Eu não queria contar a ela o que tinha visto. Não queria assustá-la ainda mais, mas recomendei que, para o bem dela e dos filhos, arrumasse outro lugar. Era óbvio que algo ruim havia acontecido lá no passado. Não sei. Ocorreu-me que talvez alguma pessoa anterior tivesse tirado a vida lá e simplesmente ainda estivesse preso ali. Como disse, eu não contei a ela o que estou contando agora, mas foi algo que passou pela minha cabeça naquele momento. Sem mais nada que pudesse fazer por ela, disse-lhe que tinha que ir embora, mas que ela não deveria hesitar em ligar para os serviços de emergência se alguma coisa acontecesse. E bem, eu adoraria poder contar o que aconteceu com essa família naquela casa, mas nunca mais ouvi falar deles. Minha presença naquele endereço nunca mais foi solicitada. Meu nome é Diego e tenho 23 anos. Recentemente me mudei com minha tia Cési para muito perto do Cerro de la Estrela, no México. Não foi por vontade própria, é que minha mãe foi trabalhar nos Estados Unidos
e eu precisava terminar a faculdade aqui, na Cidade do México. Era isso ou ficar sozinho em um apartamento que não podia pagar. Então me mudei com ela, como quando eu era criança e vinha passar as férias de Natal. A casa dela sempre me deu paz. Embora já seja bem antiga, é muito bem cuidada, e o jardim me transmite uma energia muito boa. Isso se referindo principalmente ao da frente, que está sempre cheio de arruda, alecrim e cheiro de terra molhada. Minha tia diz que são plantas de proteção, que o cerro, embora bonito, tem coisas que é melhor manter afastadas. Desde pequeno ouço que esse cerro tem algo estranho, que se vêem luzes de madrugada como bolas de fogo e que há sombras que se movem onde não há ninguém. Meus primos diziam coisas para me assustar, mas eu também sabia que algumas não eram inventadas, especialmente uma história que sempre me deixou curioso. Era sobre uma bruxa que flutuava nas noites sem lua, com os braços estendidos, como uma virgem, mas que não havia nada de sagrado nela. Isso parecia flutuar daquela forma, naquela posição, para zombar da fé dos que a observavam. É uma silhueta que subia rumo ao cerro sem mover um músculo, que se afastava na escuridão até se perder no ponto mais alto. Nunca soube de onde surgiu esse relato, mas todas as crianças daquela rua e das redondezas com quem jogava futebol já tinham ouvido, embora ninguém a tivesse visto. E todos diziam a mesma coisa. Se algum dia você a encontrar, que ela não te veja, porque se te ver você enlouquece e nunca vai conseguir parar de vê-la. Essa história em particular talvez nunca tenha me dado tanto medo, porque várias vezes quem nos contou foi um taxista que às vezes jogava futebol com a gente. Era um senhor que sempre parecia estar bêbado e que a cada vez que contava a história mudava um pouco os detalhes. Também toda vez que jogava bola conosco tinha um nome diferente: Pelé, Maradona ou Cristiano Ronaldo. Era uma daquelas lendas que, embora muito chamativa e interessante, parecia mais uma história de fantasma para assustar crianças. Até que alguém muito próximo de mim, alguém que não teria motivo para mentir, me contou algo a respeito. Foi numa noite em que eu estava super estressado com a faculdade, reclamando de tudo, quando meu primo Ivan, que estava de visita, veio me cumprimentar. Ele é filho da minha tia Cési, mas já tinha se mudado para dar vida ao seu projeto social. Então agora era eu quem dormia no antigo quarto dele. Lembro que eu estava na cozinha, minha tia já tinha ido dormir e eu não conseguia me concentrar nos estudos. Achei estranho o Ivan não ter ido embora. Ele já tinha se despedido da mãe e eu achei que já tinha saído. Mas ao me levantar para desligar a TV que estava me distraindo, lá estava ele ainda na janela, abrindo um pouco a cortina, só um pouquinho, com o olhar fixo no cerro. Perguntei se estava tudo bem, e ele disse que tinha desistido de ir embora, que como estava tarde era melhor ficar na sala. Eu disse que dormisse no antigo quarto dele, afinal eu ia trabalhar até de madrugada. Mas ele disse que não gostava do quarto, da janela e daquela vista. Juro que naquele momento parecia que ele estava brincando, pela expressão e pelo tom de voz, como se fosse contar uma história de terror. Mas ele nunca foi assim, e então me disse o seguinte: não ri, mas preciso que por um momento você esqueça todas as vezes em que, quando criança, eu te disse para não acreditar em tudo que dizem que aparece por aqui. Sério, preciso te contar algo que só um amigo sabe. Sinto que preciso tirar isso de dentro de mim, e você vai confiar mais em mim do que ele, porque sinto que no dia em que contei, ele não riu de mim só porque estava na minha frente. Só promete que vai acreditar? Ri e disse para ele contar, pois não era fácil me assustar. Mas quando vi o jeito que ele contou, os machucados no rosto, os olhos marejados, a voz trêmula, meu sorriso sumiu. O que ele contou aconteceu em 2016, quando ele tinha 20 anos. Numa noite qualquer, voltava de uma festa com alguns amigos. Ele tinha que dirigir porque tinha levado a namorada, mas depois de deixá-la em casa,
voltava sozinho. Ele sempre preferia que outra pessoa dirigisse, porque gostava de beber e porque havia algo nessas ruas perto do cerro que, à noite, o deixava muito nervoso. Não era a escuridão, mas aquele momento da noite em que não há mais ninguém nas ruas e você pensa que qualquer coisa pode acontecer consigo. Mas até aí tudo ia bem. Até que já perto de casa, a rua principal por onde sempre subia estava fechada. Havia 2 viaturas e uma ambulância. Nunca soube o que aconteceu, mas não podia passar. Então deu a volta para entrar por uma rua lateral que sobe em paralelo, mais perto do cerro. Nunca gostei dessa rua, ele me disse. Não por fantasmas ou coisas assim, mas porque era muito deserta. Tinha casas, mas muitas pareciam abandonadas. Mas já eram quase 2h30 e ele só queria chegar em casa. Mesmo indo devagar, com o volume da música bem baixo, os pneus passavam com dificuldade pelos buracos. E então, sem aviso, o carro começou a vibrar como se algo tivesse caído em cima. Mas, ao mesmo tempo, era como se algo tivesse se enroscado nas rodas. Não foi um impacto. Foi como se algo tivesse se agarrado ao teto do nada. Ele freou e ficou pálido. Achou que o carro tinha quebrado ou pior, que algo tinha caído em cima dele. E aí, quando meu primo me contou o que veio depois, a voz dele se quebrou de um jeito que eu não lembrava, como quando ele era criança e contava como o pai batia nele. Aquilo passou por cima de mim e vinha em direção ao capô. Quando passou bem por cima de mim, eu consegui ver com muita clareza. Sem fazer nenhum barulho, flutuava como se alguém a puxasse por fios. A única coisa que se movia era a roupa, porque o cabelo estava colado como se fosse uma fotografia. Não sei se faz sentido, mas foi assim que vi. Era uma mulher com cabelo branco, comprido, bem liso. Vestia algo preto, como uma túnica suja, que se movia com o vento. Mas ela não. Ela não se movia. O corpo estava completamente rígido, como um manequim flutuando. O mais horrível eram os braços, estendidos para os lados, como se estivesse pendurada pelos ombros. Juro, Diego, não sei se era uma bruxa, um fantasma, ou se era outra coisa. Só sei que vi quando passou por cima do carro e, ao vê-la cruzar, soube que não devia me mover. Que tinha que fingir que não existia. Foi como se meu corpo inteiro dissesse que se eu fizesse um barulho, ela ia me ver. E eu não queria olhar no rosto dela. Não queria que ela virasse. Fiquei olhando suas costas, seu cabelo branco e a forma como subia lentamente para o cerro. Meu primo me disse que a viu ascender, como se o cerro a chamasse. Quando ele conseguiu voltar a respirar, ele seguiu com o carro. Não quis olhar pelo retrovisor, não quis olhar para o cerro, se concentrou nos 3 metros à frente do carro e assim chegou em casa. Ele entrou sem fazer barulho, não falou com ninguém e passou semanas sem dormir direito. Minha tia achou que era por causa da festa, do trabalho ou por ter terminado com a namorada. Mas ele sabia exatamente o que era. E aí, anos depois, naquela casa, ele me contou como um segredo. Como algo que precisava compartilhar antes de enlouquecer. E eu, desde aquele dia, nunca mais consegui olhar para o cerro da mesma forma. Todas as lendas, todos os contos, todas as histórias de bruxas que me contaram desde criança, agora pareciam muito diferentes. Uma vez, pouco antes de dormir, me levantei para ir ao banheiro e passei pela janela da lavanderia. Olhei sem pensar para o cerro. Era uma noite sem lua, e por um instante, muito longe, vi uma espécie de luz que se movia lentamente por lá. Só via aquela luz sem forma, mas a imaginei claramente como se fosse uma mulher flutuando. Eu sei que isso foi imaginação, mas também sei que agora essa história faz parte dos meus medos.
Sou uma mulher de 20 anos, mas quando isso aconteceu comigo, eu tinha 16. Ainda me dá arrepios quando penso nisso. Na época, eu morava em uma região muito rural do Tennessee, cursando o ensino médio em uma das menores cidades do estado. Esta era uma daquelas pequenas cidades cristãs batistas, onde todo mundo se conhece. Mudar-me para lá depois de passar os primeiros 15 anos da minha vida em Evergreen, Colorado, foi como viajar 40 anos atrás no tempo. Mas com o tempo passei a amar a pequena cidade e todas as pessoas que conheci e com quem me conectei. Uma dessas pessoas era uma garota maravilhosa da minha idade chamada Summer. Ela e eu ficamos muito próximas naquele ano letivo, e muitas vezes eu passava um tempo na casa dela fofocando, comendo lanches, assistindo filmes e simplesmente fazendo todas as coisas que melhores amigas fazem. Eu realmente olho para trás, vejo o carinho na nossa amizade e sinto muita falta dela. Antes de contar o que aconteceu comigo, preciso contextualizar. Sempre gostei de colecionar coisas antigas, então um dos meus passatempos favoritos é vasculhar lojas de antiguidades e colecionar todas as coisas antigas e bonitas que vejo. Uma das minhas coisas favoritas de colecionar são as bonecas de porcelana. Há algo tão assustadoramente belo nelas. Ainda tenho várias em meu apartamento e até algumas no quarto comigo enquanto escrevo isto agora. Julgue o quanto quiser, mas eu amo a aparência delas. A avó de Summer havia passado sua própria coleção de lindas bonecas de porcelana para ela e sua mãe, e elas guardavam essas bonecas em um armário. Quando mencionei a Summer que colecionava bonecas de porcelana, ela me levou ao armário com entusiasmo e me mostrou os antigos tesouros de sua avó. Havia duas bonecas em particular que realmente me chamaram a atenção. Havia uma boneca com lindos cabelos loiros, usando um vestido branco e azul, e outra boneca com cabelos pretos cacheados e um vestido branco com babados, sentada em sua mini cadeira de balanço. Mais tarde, em minha visita, Summer e sua mãe me contaram histórias sobre como a boneca na cadeira de balanço era supostamente assombrada e por isso era mantida no canto do armário e fora de vista. Não sou muito sensível ao paranormal, então não pensei muito nisso. Expliquei que as pessoas tendem a pensar nas bonecas de porcelana como assombradas por causa de filmes de terror. Eu, naquele tempo, não acreditava em nada disso. De qualquer forma, Summer e sua mãe foram rápidas em me oferecer a boneca, dizendo que se eu não tivesse medo e quisesse adicioná-la à minha coleção, seria mais que bem-vinda. Fiquei claramente encantada e levei a boneca na cadeira de balanço para casa. Também me deram a outra boneca de vestido azul e branco simplesmente porque não iam exibi-la. Antes de eu sair da casa, a mãe dela me disse que se eu por algum motivo precisasse me livrar da boneca na cadeira de balanço, deveria devolvê-la imediatamente em vez de jogá-la fora ou destruí-la. Acrescentou isso porque a boneca tinha algum valor sentimental para ela. Lhe garanti que cuidaria bem da boneca, e quando cheguei em casa, coloquei orgulhosamente as duas na minha estante de bugigangas. Avancemos para aquela noite. Acordei de um sono profundo, com meus olhos fixados na boneca da cadeira de balanço. Me perguntei o que teria me acordado. Nisso percebi que não conseguia me mover nem falar, e por algum motivo também não conseguia quebrar o contato visual com aquela boneca. Já experimentei paralisia do sono antes, e é bastante comum em pessoas com ansiedade crônica. Dito isto, enquanto estou presa olhando nos olhos da boneca, de repente sou cercada pelo que parece ser o eco de risadas de centenas de crianças. Fiquei ali deitada, incapaz de me mover pelo que pareceram vários minutos. Finalmente o riso começou a desaparecer, e quando o som finalmente desapareceu, consegui me mover e desviar o olhar dela. Foi quando senti uma ardência e algo escorreu do meu nariz. Passei a mão e vi que era sangue. Sentei-me rapidamente na cama e limpei meu nariz com o lençol. Fui até a prateleira e virei a boneca para que ela ficasse de costas para mim,
fazendo uma anotação mental para levar a boneca de volta para a casa de Summer logo pela manhã. Contei a Summer e sua mãe sobre minha experiência e expliquei que queria que elas recebessem a boneca de volta. Em vez de ficarem assustadas, elas simplesmente me lançaram um olhar confuso, como se dissessem: "Nós avisamos." Isso aconteceu em 2016. Eu morava em uma cidade remota com uma comunidade bem unida. A paisagem ao redor era plana, com uma floresta densa, então basicamente as únicas coisas para fazer eram trilhas ou acampar. Caso contrário, era preciso dirigir 1 hora até a próxima cidade um pouco maior. Eu e meu amigo Matt costumávamos acampar bastante, e dessa vez ele disse que um amigo dele havia recomendado um lugar para irmos. Foi para lá que fomos. Ficava a apenas 15 minutos dirigindo a partir dos limites da nossa cidade. Não havia estacionamento, então simplesmente paramos o carro na beira da estrada. A trilha era muito fraca e estreita, algo que não parecia ser usado com frequência. Caminhamos por cerca de 1 hora até chegar ao local de acampamento. Supostamente deveria haver uma vista bonita de um lago, mas o amigo de Matt devia estar tirando sarro da gente, porque definitivamente não era um lago nem uma vista bonita. Era mais um pântano, como uma lagoa escura e coberta por vegetação. Parecia ter sido bonito alguns anos atrás, mas agora definitivamente não era. Depois de rirmos da situação, Matt apontou uma barraca do outro lado da água. Era muito longe para vermos detalhes, mas era só uma barraca solitária entre as árvores. Meus olhos se desviaram para a borda da água, mais para baixo, longe da barraca. Foi então que percebi uma pessoa nos observando. Ela estava parada à beira do pântano, diretamente do outro lado de onde estávamos. Dei um aceno rápido tentando não deixar a situação estranha. Nós dois presumimos que era a pessoa que estava na barraca. De qualquer forma, montamos as nossas em uma colina afastada da água e seguimos com o nosso dia. Jogamos alguns jogos e tivemos longas conversas. Durante todo o dia, ocasionalmente olhávamos para a água e ambos achávamos um pouco estranho que nunca víamos a pessoa perto da barraca. Ou ela não estava lá ou estava caminhando entre as árvores, mais afastada. Conforme o dia virou noite, passaram-se algumas horas sem que víssemos ninguém. Caminhamos para recolher gravetos e acendemos uma fogueira, depois sentamos em nossas cadeiras perto das chamas e preparamos o jantar. Estávamos conversando e rindo quando Matt de repente pulou da cadeira. Seus olhos estavam fixos em algo logo atrás de mim. Levantei e olhei. Na escuridão, havia a silhueta de alguém parado a apenas uns 6 metros de distância. A pessoa tinha cabelo longo e vestia roupas escuras. As sombras a encobriam demais para que pudéssemos saber se era homem ou mulher ou se estava segurando alguma coisa. "Oi?" Matt chamou. "Está tudo bem?" perguntei. A pessoa ficou parada por um momento e então se afastou rapidamente. Olhei para Matt e, embora estivéssemos assustados, trocamos sorrisos nervosos, como se disséssemos: "Que diabos foi isso?" Honestamente, já faz tanto tempo que nem me lembro que desculpa ou teoria inventamos para explicar por que aquela pessoa estava lá. Presumimos que fosse a mesma pessoa que vimos do outro lado da água, mas é tudo o que me lembro. Seja qual for a explicação, foi o suficiente para continuarmos a noite sem ficar tão apavorados. De alguma forma, até conseguimos dormir, o que, olhando para trás, não faço ideia do porquê fizemos isso. Acho que éramos jovens e confiantes demais. No meio da noite, acordei com Matt, rapidamente abrindo o zíper da minha barraca e me sacudindo para me despertar. Ele estava respirando pesado e tinha um olhar de medo nos olhos. Quando saí da barraca, ele disse que tinha acordado ao ouvir alguém do lado de fora, e quando abriu,
viu a mesma pessoa parada bem ao lado da minha, segurando algo nas mãos. Quando a pessoa percebeu que ele estava olhando, saiu correndo. Ele estava muito apavorado e eu senti que precisava manter a calma. Nossas únicas opções eram arriscar caminhar pela trilha estreita no escuro ou ficar no acampamento. Decidimos reacender a fogueira e ficar acordados a noite toda. Porém, deixamos tudo pronto caso precisássemos fugir. Assim que o sol nasceu, fomos embora. Naquele dia, depois de conversar sobre o ocorrido, decidimos registrar um boletim na delegacia para alertar outras pessoas sobre alguém agindo de forma bizarra naquela área. Ficamos surpresos quando recebemos uma ligação mais tarde naquele dia, pedindo que fôssemos à delegacia para responder algumas perguntas. Acontece que a barraca que vimos pertencia a uma pessoa desaparecida havia mais de um mês. Eles revistaram a área, mas não encontraram mais nada. Nos mostraram fotos da pessoa desaparecida, e tanto eu quanto Matt tínhamos certeza de que não era a mesma pessoa que vimos, o que é extremamente perturbador. Espero que aquela pessoa não tenha algo a ver com o desaparecimento, porém tenho minhas dúvidas.